Olá, boa tarde para você que está assistindo. Estamos começando mais uma live da campanha IFES versus Novo Coronavírus, que é organizada pelo PROIS Federação em parceria com os seus sindicatos federados. Hoje é dia 8 de maio e nesta quinta live da campanha vamos falar sobre inovação científica e o papel das universidades em tempo de pandemia. O objetivo desta iniciativa do PROIFES é mostrar como as universidades e os institutos federais estão ajudando o país a enfrentar o coronavírus, com ações em diferentes áreas do conhecimento. E vamos refletir também sobre o papel do PROIFES e dos sindicatos de professores neste momento em que a ciência e a educação pública são chamadas para atuar junto com os governos e com a sociedade para superar a pandemia. Meu nome é Araldo Neto e eu trabalho na comunicação da Durg Sindical, o sindicato que representa os docentes da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFSPA, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, do IFRS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e também do IFSU, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Para começar, eu convido o presidente do PROIS Federação, professor Nilton Brandão. Boa tarde, professor. Boa tarde, Araldo. Boa tarde a todas e todos que nos assistem pelo nosso Facebook. Em especial, saudar os professores e as professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS. É um prazer imenso novamente estar aqui conversando com os professores das universidades e institutos federais de todo o país. O PROIFES Federação tem feito esse trabalho, já é a quinta semana seguida, toda sexta-feira, neste horário, com profissionais, pesquisadores, cientistas das universidades do Instituto Federal, um professor, uma professora, as nossas comunicações trabalhando nesta organização, para poder dialogar com os professores e mostrar que as nossas universidades estão a todo vapor, para mostrar que a educação brasileira, que a ciência é a alternativa no combate ao coronavírus, é a alternativa científica que busca trazer alternativas para a sociedade brasileira, em contraposição a diversos ataques que a universidade vem sofrendo, e apesar de estarmos em isolamento social, é importante, todas as universidades brasileiras, todos os institutos federais encontram-se em isolamento social. Continua, entretanto, dando atendimento aos seus alunos, os projetos de pesquisas continuam funcionando, os projetos de extensão, a universidade está viva, a universidade está trabalhando, está participando. É por isso que, apesar de todos os ataques, e recentemente tivemos uma nova tentativa do governo, estou muito feliz porque conseguimos uma mobilização nacional para evitar o congelamento das progressões e promoções dos professores da rede federal ou dos servidores públicos da educação brasileira, né? E ao mesmo tempo em que ontem participávamos ativamente da Marcha pela Ciência, numa iniciativa da SBPC, Sociedade Brasileira para a Ciência, que o PROIFES esteve muito envolvido e mostrou a pujança da pesquisa nas universidades brasileiras. Muitas lives, muitos projetos sendo desenvolvidos, muita pesquisa, muita atividade. A universidade está viva, a universidade está participando, e nós, do PROIFES Federação, os nossos sindicatos, estão diretamente ligados a essa atividade, dialogando com os nossos professores e mostrando que nós estamos ativos e estamos participando. E essa é mais uma, então, das nossas lives. Eu estou aqui hoje com a professora Nádia Pesce da Silveira, doutora em Química, professora do Departamento de Química Inorgânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em técnicas espectroscópicas e raio-x aplicada ao estudo físico-químico da matéria mole. A professora Nádia foi diretora, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e hoje está na linha de frente do combate ao coronavírus em Porto Alegre,
E diz, professora, que não é para eu dizer qual é o projeto, porque a senhora vai contar para nós, nesta live, a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido aí. Professora Nádia, com nossos agradecimentos muito fortes do Prois Federação, dos nossos professores, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui dialogando conosco. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer participar. Muito bem. Vai estar aqui conosco também o professor sociólogo José Vicente Tavares dos Santos. O José Vicente é diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, o ILEA. É diretor de assuntos de aposentadoria e previdência do ADURGS Sindical. O nosso sindicato federado aí no Rio Grande do Sul, portanto, militante ativo, participante da atual diretoria, é pesquisador na área de sociologia na América Latina, sociologia da violência e sociologia dos processos agrários. O professor José Vicente é um conhecido articulador, participante das atividades. Professor, é um prazer muito grande recebê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite, por dialogar, por vir dialogar com nossos professores, com nossos pesquisadores do país inteiro. Boa tarde, professor José Vicente. É uma grande honra estar aqui. Muito bem, agradeço aos dois. Haroldo, a partir daqui você toca o nosso trabalho. Obrigado a você e à comunicação do ADURGS, obrigado pelo apoio, sempre muito intenso ao Prois Federação, uma atividade sempre integrada, sempre participativa, né? Deixo que você toque, então, a entrevista e a motivação dos nossos companheiros convidados e entrevistados e interagindo com os demais professores e professoras de todo o Brasil. Boa tarde para ti, Haroldo. Bom trabalho. Boa tarde, professor Brandão, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de poder falar para todos os sindicatos do Brasil. E antes de começar esse bate-papo com os professores, com os nossos convidados, alguns recados para quem está nos assistindo. Estamos todos em casa, como deve ser, e dependemos do bom funcionamento da internet. Então já pedimos desculpa antecipadamente por algum problema técnico que possa acontecer. Todas as lives que estamos realizando ficam aqui salvas na página do Facebook do Proifes. Quem quiser compartilhar o link, a gente agradece. Por fim, fique à vontade para deixar nos comentários suas dúvidas, que no final a gente vai fazer uma rodada para responder as perguntas de vocês. Então, sem mais delongas, vamos aos nossos convidados, começando pelas mulheres, obviamente, né? Pela professora Nádia, que é professora da URGS, aqui do Rio Grande do Sul. Professora, como a senhora avalia o papel da universidade pública e dos professores e pesquisadores neste momento histórico pelo qual estamos passando? Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, a temática é bem interessante. Recentemente, para falar a verdade, há pouco tempo eu ouvi alguém comentando numa entrevista que nós estamos numa guerra injusta, né? Porque nós temos o visível contra o invisível. Então, se a gente considerar que nós estamos vivendo num mundo dividido, né, tanto politicamente quanto economicamente, e um mundo também de opiniões individuais, né, porque comunicar conhecimento é diferente da gente ter opinião. O papel desses setores, como a universidade que transfere o conhecimento, ele é de extrema importância, né, o conhecimento, ele tem a capacidade de, nessa linguagem mais popular, atacar o invisível, né, atingir o invisível, e esse conhecimento a gente transfere de diversas maneiras, em aulas, em seminários, em obras, né, enfim, mas agora principalmente em ações objetivas, né, que a população consegue compreender melhor. No meu entender, o papel da universidade, ele é múltiplo, né, porque ele vai comunicar o conhecimento para o grande público, ele vai estabelecer uma relação efetiva entre as diferentes áreas para produzir conhecimento, por exemplo, uma vacina, né, como a gente está vendo aí, e finalmente vai poder realizar ações extensionistas, que auxiliam no dia a dia das comunidades, que eu acho que é sobre isso que tratam muitos dos debates. Perfeito, professora. Mais uma pergunta para ti. A URGS vem desenvolvendo muitas
atividades, muitas ações no combate ao coronavírus, né? Ações para enfrentar a Covid-19. Como o projeto que a senhora faz parte, de desinfecção de praças e locais públicos de Porto Alegre. Comente para a gente um pouco mais sobre esse projeto. Certo. Esse projeto, ele é um projeto que partiu do Pacto Alegre, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da Escola de Engenharia do Instituto de Química, onde a gente procura estabelecer parâmetros adequados para que aquilo que era feito anteriormente de uma maneira mais grosseira, entre aspas, né, com caminhões-pipa, enfim, com várias outras metodologias que dispensam grande volume de líquidos. Usando drones, a gente vai conseguir, além de mobilizar, né, todo um conhecimento, empresas como a Skydrones, né, que é uma empresa incubada aqui no Rio Grande do Sul, podermos realmente fazer algo que vai naquela linha do que eu comentei anteriormente, né, que é auxiliar no dia a dia das comunidades. Então, esse projeto ele envolve vários saberes, né, e eu considero que esses projetos multidisciplinares que são o futuro da ciência, né, e das nossas pesquisas também. Perfeito, professora. Nossa audiência está crescendo, mais gente chegando aí para acompanhar nossa live, como a Lilian Condrad, que deseja boa tarde, Socorro Goldin Teixeira, Vanderlei Carraro, nossa diretora de comunicação do ProIFES, Gilca Pimentel. Muita gente chegando para a nossa live. Então, agora é hora de apresentar o nosso segundo convidado, o diretor de Assuntos de Aposentadoria e Previdência da Durg Sindical, professor Zé Vicente Tavares dos Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Primeira pergunta para o senhor. A universidade pública e a ciência estão sofrendo cortes sistemáticos de verbas nos últimos anos. E agora, no governo atual, o conhecimento e as universidades, os professores, foram atacados e desprezados, podemos dizer assim. Neste momento de pandemia, a produção científica desenvolvida dentro da universidade pública por pesquisadores aparece na linha de frente para enfrentarmos o coronavírus. Gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre este momento que estamos vivendo. É uma enorme capacidade das universidades públicas brasileiras de dar respostas a essas questões tão angustiantes. Em várias áreas, a Nádia já falou de algumas, outras estão também, por exemplo, na área de ciências humanas, fazendo plataformas, modos de oferecer às pessoas oportunidades de diálogo, como viver nessas novas rotinas, muitas vezes as pessoas isoladas, idosos, mas também atividades educacionais com crianças. E eu acho que essa enorme resposta da universidade é fruto de décadas de investimento em ciência e tecnologia e nas universidades. O que é preocupante é que, se nós temos essa enorme capacidade de resposta, é porque houve um trabalho acumulado, houve conhecimento acumulado. O Brasil estava, até há pouco, formando 40 mil mestres, quase 20 mil doutores nas várias áreas do conhecimento. Mas, se nós olharmos os últimos dados de 2015 para cá, há uma queda substancial de investimento em educação, em ciência e tecnologia. Até mesmo há, nesse momento, uma ameaça em relação às próprias ciências humanas. Então, isso é muito preocupante, porque construir um saber universitário é uma tarefa de décadas. E nós não podemos, por algumas pessoas que não entendem o que é realmente o trabalho universitário, ameaçar isso. Eu acho que a marcha pela ciência de ontem e que hoje continuamos de algum modo, evidenciou a enorme relevância do conhecimento para o desenvolvimento da sociedade. Professor, então quem está nos assistindo à live do ProIFES, pedimos que compartilhe para a gente conseguir atingir mais pessoas. Vamos passar agora para a professora Nádia. Professora, a produção científica é crucial para melhor compreender a doença causada pelo coronavírus e seus efeitos e buscar soluções.
Mais do que nunca, os governos precisam adotar medidas para acelerar a pesquisa e a inovação. O que é possível projetar como desafios para a produção científica brasileira e mundial? Esse aspecto ele é bastante relevante, obviamente, né? Mas eu coloco a seguinte questão. Por exemplo, um aspecto importante que a gente pode trabalhar como exemplo é a dificuldade que a gente tem no Brasil da realização dos testes para detecção da infecção, né, da Covid-19. Enquanto outros países iniciaram a pandemia testando, o Brasil não conseguiu. Até hoje está dando passos atrás dessa questão. Mas nós temos pessoal qualificado? Temos. O que nós não temos? Nós não temos insumos, né, produtos químicos e materiais. Por que nós não temos? A nossa indústria nacional não produz, né, esse tipo de material. Então, está na hora de nós debatermos essa questão do novo modelo industrial, do novo modelo de transferência de conhecimento. A lei também nos impõe uma série de dificuldades, por exemplo, a importação, e nós não temos, então, também recursos disponíveis para manter os equipamentos funcionando. Vejam bem, eu lembro no início da pandemia no Brasil, em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro estava às voltas com o funcionamento dos equipamentos para a realização dos testes. Não que não existam, eles não existem recursos para que eles continuem funcionando como deveriam o tempo todo. Então, nós precisamos de recursos para transferência de conhecimento, nós precisamos de recursos para a produção local e nós precisamos manter essa cadeia de conhecimento ativa. Não é simples, mas é possível, né? Outro exemplo é a própria produção da vacina, né? Nós temos a Fiocruz, mas nós não temos o aporte financeiro adequado em termos de temos pessoal especializado, mas não temos o aporte financeiro adequado para que essas instituições consigam, por exemplo, criar uma vacina própria no Brasil. Nós precisamos associar com outras equipes, né? E isso não é resolvido de uma maneira, não é correspondente à qualidade da comunidade científica que a gente tem no país. E por menor que seja esse aporte financeiro, no meu entender, ele tem que estar programado a longo prazo. Nós não podemos cortar essas verbas, né? Caso contrário, inclusive, a cadeia de formação de pessoas também está comprometida. Já está ficando e vai ficar comprometida, ou seja, nós passaremos a ser um país sem nenhuma ciência, né? Então, essas questões são muito importantes e elas estão diretamente relacionadas com o dia a dia das nossas comunidades, da população como um todo. É muito triste a situação da ciência brasileira nesse momento, e logicamente precisa de investimento, né? Eu gostaria de chamar agora o professor Zé Vicente. Professor, que é diretor da Durgs Sindical também, eu gostaria que tu falasse sobre essa pergunta que eu vou fazer para você agora. Os sindicatos também têm inovado e ampliado o campo de atuação durante a pandemia. A Durgs, por exemplo, está promovendo uma série de ações solidárias para atender as populações vulneráveis e também contribuindo com iniciativas desenvolvidas dentro das universidades e dos institutos federais. Comente, por favor, algumas das atuações que a Durgs está fazendo nesse período. Ficou muito evidente para a diretoria da Durgs a questão da desigualdade social, a questão de que, à medida que progredia a contaminação, se revelava uma enorme exclusão social que é constitutiva da sociedade brasileira. Essa desigualdade, as profissões humanas têm ajudado muito a entender, a compreender. Então, uma definição da diretoria foi no sentido que teríamos também, além do nosso trabalho sindical, de ter um trabalho de solidariedade, de relação humana, principalmente com aqueles setores mais necessitados. Daí fizemos um acordo com cooperativas de produtores familiares do Rio Grande do Sul, e esse acordo, que por um lado permitiu oferta de alimentos a professores, né, por demanda, mas também permitiu que nós comprássemos cerca de, até agora, 600 cestas básicas que estão sendo distribuídas através de uma rede de associações. Eu acho que é importante perceber a solidariedade que está ocorrendo em vários setores da sociedade. Então, nós dirigimos uma parte dessas cestas sendo distribuídas pela CUT, junto a populações carentes, outra por uma organização chamada COP Rua, que trabalha com populações em situação de rua
em Porto Alegre, mas também com populações quilombolas e com populações indígenas de Porto Alegre, também com outra associação vinculada a populações de rua e também, por exemplo, Cozinheiros do Bem, ou seja, uma série, quase 6 ou 7 associações, Associação dos Moradores da Vila Cruzeiro também, que vão no sentido de nós conseguirmos oferecer um ato solidário. Também fizemos junto alguns laboratórios dos nossos associados, demos uma ajuda para 6 laboratórios para desenvolverem projetos como construção de protetores, construção de outros equipamentos que, para melhorar a capacidade de análise, a capacidade de trabalho dos profissionais da saúde, também a Durgs participou. Ou seja, nós somos solidários, principalmente com aqueles mais necessitados da sociedade brasileira. Outra iniciativa bem interessante que a Durgs tem promovido são as aulas públicas, né, que têm tido bom engajamento entre a comunidade científica e a comunidade de todos que querem saber o que vem com essa pandemia, né? Gostaria que tu comentasse um pouco essas aulas públicas e, inclusive, já temos mais aulas públicas da Durgs agendadas, não é mesmo? Logo percebemos que as pessoas continuam ativas, embora confinadas. E que, com essa maravilha da tecnologia, é interessante trazer toda uma série de pesquisas e conhecimento dos nossos associados para poder fazer uma reflexão sobre as grandes questões sociais e científicas que essa pandemia está provocando. Então, por exemplo, a primeira dessas atividades foi exatamente sobre o coronavírus, com professores da área, explicando o que veio a ser esta Covid-19, todas as suas características biológicas, os seus antecedentes, as suas possibilidades de contaminação e a necessidade do distanciamento social no mundo inteiro, como uma forma de você conter a expansão da pandemia e também dar tempo a que o sistema de saúde, o SUS tem sido muito importante aí, de se preparar. Mas também nós discutimos a própria estruturação do SUS e os reflexos na economia. O que isso significa? Que tipo, essa relação de saúde e economia é fundamental. As pessoas precisam estar vivas para poder ir ao trabalho. Então, nós temos que preservar as vidas para poder deixar as pessoas trabalhar depois. E, nessa linha, nós discutimos também a questão de alimentação e saúde, mostrando que era uma oportunidade de, talvez, de nós, nessa relação com a agricultura familiar, nós criarmos toda uma pauta de produtos orgânicos, de produtos saudáveis, quase que para alimentar a nossa rotina de um modo extremamente mais vitalista, né? E depois nós fomos discutir também a questão da cultura digital. Como é possível, por exemplo, fazer aulas pós-pandemia em termos de educação à distância? Como é possível pensar novas formas de interação que mantenham a qualidade do trabalho pedagógico? E a próxima será sobre a violência doméstica. Tá certo, professor, isso aí. Muita gente nos assistindo na nossa live, a audiência está crescendo, e a gente pede que compartilhem a nossa live aí para que mais pessoas consigam nos assistirem. Agora uma pergunta para os dois convidados. Muitas críticas que as universidades recebem estão relacionadas à falta de informação sobre o que é feito pelas instituições além do ensino. Quero que os senhores comentem como os projetos de extensão e a pesquisa aproximam a universidade da população. Começando pela professora Nádia. Muito bem, esse assunto ele é bastante importante, né? Mas o professor Zé Vicente disse algo agora que é um gancho para esse assunto. Ele disse: com essa maravilha da tecnologia, nós vamos conseguir realizar atividades. O que é essa maravilha da tecnologia, né? Ela é o produto da ação científica de muito tempo, de muitos séculos,
né? Nós chegamos nesse ponto de termos a tecnologia. Hoje, tudo que se olha à nossa volta é produto da ciência e da tecnologia. Então, me parece que essa falta de informação, ela é um caminho de mão dupla, porque ela depende também de que forma as pessoas querem ser informadas, né? Então, nós estamos numa época, digamos assim, de menos papo e mais ação, né? E, nesse sentido, essa questão ela tem que ser debatida com o pessoal da comunicação, da área de comunicação, mas de uma forma bem geral, né? As universidades federais, os institutos federais, por exemplo, que são instituições públicas, não possuem uma verba destinada a fazer essa comunicação, né? Mas este é um dos problemas, entretanto, nós fazemos esse trabalho através de ações de extensão. Como nós estamos vendo, eu gostaria, inclusive, de comentar, né, além dessa ação dos drones, que é do Instituto de Química, nós temos outras ações da URBS, por exemplo, com a área de psicologia, com a área da medicina, com a área da enfermagem, com as vacinações, né, em massa. Nós temos os institutos federais do Rio Grande do Sul, no Instituto Federal Sul, também, por exemplo, confecções de EPIs para doação, enfim, formação de profissionais. Nós temos na Federal Ciências da Saúde de Porto Alegre participando de uma enquete regional, né, do Estado, juntamente com a Federal de Pelotas, onde nós temos essa questão da previsão, né, do que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Então, um aspecto muito importante dessas ações de extensão e que talvez precise comunicar melhor com a população é a questão de nós termos, por exemplo, no Estado, um comitê científico que assessora os governos, da onde saem aquelas curvas, né, as famosas curvas achatadas que nós queremos ver. Enfim, eu acho que o nosso trabalho, com certeza, tem que ser melhor comunicado, mas nós também temos que aprender a fazer, porque nós temos que entender como é que o nosso público ouve, como é que as pessoas querem, né, receber essa informação. Tá certo, professora. A mesma pergunta eu encaminho para o professor Zé Vicente. Eu gostaria que o senhor abordasse principalmente a questão das ciências humanas, que é a sua área. Como é que você vê esse desafio de mostrar para a sociedade o que é produzido dentro da universidade? Existe uma série de trabalhos, por exemplo, de professores com associações de moradores, associações de bairro, Vila Cruzeiro, Morro do Santana e outras. E há muito tempo já existe. Outra questão também na área de segurança pública, há mais de 20 anos, professores da URGS têm trabalhado, seja com órgãos do Estado, seja com órgãos federais, fazendo pesquisas que ajudem a tentar entender melhor esse avanço das violências e tentar definir um outro padrão de segurança cidadã. Mas também, por exemplo, na área de psicologia, há todo um série de trabalho em relação à saúde mental, em relação a como evitar que as pessoas, no seu trabalho, no seu cotidiano, ou nas suas relações familiares, elas possam estabelecer uma relação dialógica, uma relação afetiva com os seus próximos, expulsando a violência das relações domésticas. Na área do direito, tem sido fundamental também, no sentido de uma série de profissionais e professores da URGS que ajudam a melhorar todo o aparato jurídico e a justiça mais acessível a toda a população. Então, eu diria que a área de ciências humanas tem tido uma presença muito importante no Brasil. Tem, por exemplo, na área de ações afirmativas, quando veio toda uma nova população de pessoas que vêm de famílias pobres, de famílias nas quais foram os primeiros a chegar à universidade, há toda uma série de trabalhos psicológicos, setores da URGS, funcionários, professores, no sentido de acolher essas pessoas. Então, eu diria que a universidade está amplamente aberta à sociedade e tem ajudado até a entender melhor alguns fenômenos, como, por exemplo, o que nessa época de pandemia está ficando muito evidente, a desigualdade e a exclusão social. É impressionante, você vê nos noticiários, de repente parece que a sociedade descobriu que 20% da população brasileira vive em áreas de subhabitação, favelas, etc. Então, isso já foi e tem sido acompanhado por pesquisas na área de ciências humanas aplicadas, economia, na sociologia, na antropologia, na ciência política.
até mesmo na história. Então, eu acho que é muito importante perceber que se nós queremos transformar a sociedade no sentido de uma sociedade mais democrática, essas pesquisas e esses conhecimentos em ciências humanas são fundamentais para todos. Perfeito, professor. Uma outra pergunta na esteira que tu falou, e também sobre as ações que a Durgs e outras entidades estão desenvolvendo. É possível ampliar essa percepção da importância de ações de solidariedade em um Brasil pós-coronavírus? Talvez um dos outros efeitos tenha sido exatamente a ideia de solidariedade, né? Eu acho que nós vivemos muitas décadas, no mundo todo, desde o advento do neoliberalismo, nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a ideia é que era uma sociedade de vencedores e perdedores, e que as pessoas tinham que individualmente assumir o seu sucesso ou o seu fracasso. Ora, o que esses movimentos estão mostrando que é uma situação estrutural que faz com que alguns cheguem mais cedo ao sucesso e outros tenham suas vidas abreviadas. E, nesse sentido, uma ideia que tem aparecido, por exemplo, são doações de cestas básicas. A Durgs tem feito seu papel, outros sindicatos. As pessoas estão doando, há uma campanha da Durgs pedindo que as pessoas doem para a ajuda de cestas básicas, mas também setores do empresariado, setores das classes altas da sociedade, que é uma tradição muito grande na sociedade norte-americana, do mecenato americano. E aqui, no Brasil, acho que temos uma tradição um pouco mais elitista. O que nós estamos vendo agora é um setor das elites que está querendo participar da melhoria das condições de vida de toda a sociedade, percebendo que o que interessa à sociedade interessa às elites e que nós não podemos ter uma sociedade totalmente dividida, porque isso vai prejudicar a todos, e não apenas aqueles mais despossuídos. Então, me parece que essa ideia do mecenato, essa ideia de redistribuição de renda, em termos de ações solidárias, é uma expressão muito interessante da atual crise. Perfeito, professor. Boa colocação do senhor. Agora, mais uma pergunta, tanto para o professor Zé Vicente, tanto para a Nádia. Na opinião de vocês, quais os desafios se colocam para as universidades, para os docentes e para a própria educação pública após essa terrível pandemia? Professora Nádia, com a palavra. Tem sido muito discutida nos últimos dias, semanas, um mês, e se trata de um futuro que nós todos estamos esperando, né, que venha a ser melhor, né? Mas eu gostaria de colocar da seguinte forma: nós temos um futuro próximo, né, que é o futuro daqui a um mês, 2 meses, e esse comitê que utiliza análise estatística, portanto, matemática, e a área da saúde conjuntamente para fazer uma previsão, está nos dizendo que nós vamos ter no futuro muito próximo, mês de junho, um momento mais dramático da situação da pandemia no estado do Rio Grande do Sul. E eu me lembrei, né, de um cientista camaronês chamado Mbembe, que escreveu recentemente, há mais ou menos 2 anos, um livro no qual ele trata do direito universal à respiração, né? Ou seja, nós estamos num momento dramático no qual as pessoas imaginam, em função dessa divisão do mundo entre pobres e ricos, entre quem tem acesso e não tem acesso, termos que tratar assuntos deste tipo, quer dizer, é impensável. Então, o papel da universidade nesse mundo que nós estamos vendo hoje de inequidade social, de exploração do homem pelo homem, e até mesmo de acreditar que a morte é inexorável em qualquer idade, né, o que a gente vê por aí, infelizmente, hoje em dia. O papel da universidade é trabalhar com a multidisciplinaridade, é trazer as pessoas para dentro desse ambiente, resolver os problemas de maneira mais urgente. Então, nós precisamos manter a população dentro das escolas, dentro das universidades, nós precisamos da inclusão social, nós precisamos do financiamento, nós precisamos garantir essa rede, né, do fazer científico para transferir para a sociedade, mais uma vez. Tudo que está à nossa volta é produto desse conhecimento. Nós precisamos
cuidar desse mundo, né? Então, para mim, esse é o papel da universidade, né? É humanizar, é trazer a ciência para dentro da humanidade, é diminuir essas diferenças. Perfeito. E nessa linha do futuro, eu coloco mais uma questão para vocês, para a gente vislumbrar cenários pós-pandemia. Eu queria saber a opinião dos senhores sobre o ensino à distância, tema que foi assunto de aula pública que a Durg Sindical realizou essa semana. Professor Zé Vicente, inicialmente com você. Os professores falaram na aula pública como é extremamente importante a educação à distância. Isso é uma larga tradição na Inglaterra desde os anos de 1950, hoje nos Estados Unidos, na Europa. Mas é preciso ser feita uma ressalva. Ela não pode ser feita de um modo abrupto. Ela não pode substituir a presença física, a aula presencial. Ela pode ser complementar, mas sempre ela terá que ser muito bem planejada. Ela não pode ser uma solução de um momento a outro para apenas justificar uma incompetência de algum ministério ou de outro. É preciso perceber que a educação à distância ela pode ser extremamente interessante, ela pode levar o ensinamento da universidade a mais largas populações, mas ela nunca será um sucedâneo da educação presencial. Toda a organização que existe hoje na Universidade Aberta Brasileira, da qual a URGS participa, sempre supõe encontros periódicos presenciais, supõe laboratórios para que as pessoas que não têm mais recursos possam ter acesso aos computadores, à internet de boa qualidade, né? Porque há uma exclusão digital que é no sentido de que a baixa qualidade da transmissão. Então, a educação à distância é muito séria para ser apenas por alguém de plantão ser colocado como sucedâneo. Ela é complementar, ela é muito importante, mas ela tem que ser tão bem planejada quanto as outras atividades universitárias. Então, eu creio que no mundo pós-crise haverá uma expansão dessas atividades em EAD, como tem sido as que existem atualmente, muito bem planejadas, e eu acredito que, principalmente as novas gerações de professores, serão muito dedicados a isso. Até mesmo lembrando que é possível, por exemplo, você transmitir conhecimento pelo celular, que hoje está muito acessível na população brasileira. São ideias muito interessantes que, num momento pós-crise, normalizando as atividades da universidade, nós voltaremos a discutir e certamente a expandir. Pois é, esse assunto é bastante polêmico e ganhou mais visibilidade agora nesse período de isolamento social. Professora Nádia, e a sua opinião sobre o EAD? O que você tem a dizer sobre este assunto? Eu penso que toda atividade, né, que agregue relações humanas, que agregue valor no sentido do conhecimento, ela é válida. Então, eu penso que essa é uma questão que tem que ser tratada com cuidado, como o professor José Vicente falou, mas ela também trata de um paradoxo, que é a relação jovens-idosos, né, hoje em dia, ou as relações humanas, como elas se colocam, porque os jovens, eles já nasceram digitais, enquanto que pessoas um pouco mais velhas precisam aprender, né, a utilizar essas ferramentas. Entretanto, eu gostaria de pontuar que a tecnologia usada para atividade remota ou ensino à distância é produto da ciência, é produto do fazer científico. Então, é importante nós adotarmos determinadas metodologias que usem essas ferramentas, mas, por outro lado, pelo fato de que é muito importante rehumanizar, né, determinados setores e atuações das pessoas, é importante uma combinação, né? Eu estou plenamente de acordo com a visão do professor Zé Vicente, acho que é importante a atividade virtual, né? Ela veio para ficar, mas ela tem que ser aplicada com muito carinho, né? Muito cuidado e com o auxílio dos jovens. Eu acho que é um momento no qual nós poderíamos aprender muito com os nossos alunos.
Perfeito. Vamos agora para as perguntas dos internautas, de quem está nos assistindo no seu isolamento social, mas está interagindo e vendo essa brilhante exposição dos dois convidados. Primeira pergunta do professor Vanderlei Carraro para o professor José Vicente Tavares. A importância do SUS e do consumo de alimentos produzidos por produtores familiares poderiam ser bandeiras defendidas pelas entidades sindicais? A pergunta do professor Vanderlei para o professor Zé Vicente, por favor. A importância do SUS. Imaginem se não houvesse o SUS, o que estaria acontecendo. Mesmo com todo o sucateamento que houve nos últimos 5 anos em relação ao SUS, eles estão aí presentes. O sistema existe e é um dos mais amplos sistemas do mundo. E, por outro lado, eu acho que a própria rotina, as pessoas voltaram a fazer comida em casa, etc., alguns mais, outros com maior ou melhor habilidade, mostraram que nós temos que discutir também formas alternativas de alimentação. E aí eu acho que coube a Durgs e outros sindicatos essa discussão de que nós temos que pensar numa agenda sindical não apenas na defesa dos interesses econômicos, sindicais e legais dos associados, mas pensar também na qualidade de vida, pensar também na liberdade, pensar também na cultura. Eu acho que essa dimensão mais holística da atividade sindical também ficou mais claro nesse momento de crise. Hoje, um sindicato ele tem que pensar na vida, ainda mais quando há passeatas da morte por aí, é preciso um pacto pela vida. E esse pacto, pela ciência, pelas universidades, pelos institutos federais e com os sindicatos, é importante para mostrar que um novo tipo de vida precisa ser inventado e imaginado. Isso cabe a todos nós, imaginar uma outra vida. Pois situações do nosso cotidiano, né, professor? Agora uma pergunta para a professora Nádia. Pergunta vinda do diretor Sondri Chinek. Como os parques tecnológicos em diversos campos do país puderam ser acionados atualmente para se organizarem prontamente na resposta à pandemia? Professora Nádia, com a palavra. Setores que congregam uma certa multidisciplinaridade. E eles têm, muitas vezes, a capacidade de agir com maior agilidade, né? E, nesse sentido, os parques tecnológicos, eles são uma relação direta com a produção de insumos tecnológicos. Por exemplo, vacinas, né? Então, o fato da gente ter tido há 15 anos, 12 anos, e até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, eu participei do governo, na época o governador era Tarso Genro, eu participei da Fundação de Amparo à Pesquisa, a própria Secretaria da Ciência e Tecnologia ampliou, né, os parques tecnológicos naquela ocasião. E isso hoje está sendo utilizado, né, essas estruturas que possuem uma diversidade de material tecnológico científico que nos dão capacidade de transferir o conhecimento. Então, a chave nessa questão é que o parque tecnológico, ele consegue transferir o conhecimento científico para a ponta, para a sociedade. Perfeito. Outra pergunta também do diretor Sondri, da Durgs, para o professor Zé Vicente Tavares. Como as pesquisas da área das ciências sociais e antropologia puderam ajudar e como as pessoas entenderam sobre autocuidado, cuidado coletivo, entre outros aspectos do entendimento sobre o contágio? Professor Zé Vicente. Eu acho que na medida em que se alteraram as rotinas, um outro aspecto foi que as pessoas talvez tenham tido mais tempo e mais espaço e também mais necessidade de pensar sobre que tipo de relacionamento nós exercemos. Primeiro, conosco mesmo. A questão do movimento, a questão do exercício físico, a questão de uma dieta saudável, de alimentos orgânicos,
Então, isso foi por um lado. Por outro lado, colocou na agenda mesmo, na própria ideia do confinamento, as relações sociais no plano dos grupos domésticos, no plano das famílias. É como se a gente redescobrisse a questão das relações entre os próximos. Que tipo de relação nós queremos com nossos próximos? Nós queremos relações de poder, de uns contra os outros, ou nós queremos relações recíprocas, de afetividades, de respeito mútuo? Então, eu acho que essa ideia de pensar na produção de si a partir da minha relação com o outro é extremamente interessante, porque é uma forma de autoconhecimento também. É como se nós tivéssemos, nesse tempo, mais acesso ao nosso próprio inconsciente, como diriam os psicanalistas. É como se nós tivéssemos mais acesso a um cuidado de si derivado de práticas de relacionamento. Então, uma das lições, eu acho que no pós-confinamento, será uma rediscussão das relações dentro dos grupos primários, dentro das famílias, no sentido de que ver que é possível um maior respeito, que é possível um maior cuidado de si e de cuidado da relação com o outro, que é possível, talvez, uma melhor humanidade, quiçá. Perfeito, professor. Mas, para finalizar, uma última pergunta aqui do também diretor da Adurgues, o Eduardo Silva. Ele pergunta para os dois, tanto para a Nádia quanto para o Zé Vicente. A universidade e os institutos federais tiveram um estrangulamento progressivo em seus recursos nos últimos anos, e mesmo assim conseguem, com limitações financeiras, dar enormes contribuições no combate à pandemia. Por que a população ainda tem dificuldade em compreender a importância de nossas instituições? E de que forma esta crise pode ajudar a mostrar mais o nosso trabalho à sociedade? Professora Nádia, você primeiro. Essa questão ela é bem interessante, sabe? Há um tempo atrás, até eu palestrei na URGS sobre a situação das universidades que a gente denominou intramuro e extramuro, ou seja, o que a gente tem dentro da universidade e como que a gente consegue fazer passar isso para fora, né? Esse extramuros, para fora dos muros fictícios da universidade. O problema todo é que quanto menos verba a gente tem, mais a gente tem que ficar no intramuros, entre os muros, dentro do nosso setor, trabalhando muito para que a máquina consiga andar, né? Assim, no momento em que se tem maior oxigenação, maior capacidade de fazer políticas coletivas e transferir esse conhecimento, mais visível ficam as ações. Nesse momento, um lado, se é que existe alguma coisa de benefício, não existe, mas é um lado mais positivo, digamos assim, da pandemia, é nós podermos mostrar aquilo que é fácil de explicar. Como eu disse no início, né, da minha falação, de que eu vi alguém comentando que a guerra é injusta, porque nós temos um inimigo, nós somos visíveis, mas nosso inimigo é invisível. Então, esse inimigo invisível, ele é o objeto da ciência, e nesse momento é possível mostrar isso de maneira mais fácil, e também porque nós temos mais tempo para fazer isso. Então, é importante nós entendermos que o financiamento das instituições científicas, do ensino em todas as fases, tem que ser público, ele tem que ser o mesmo para todo mundo, e dessa forma nós poderemos ampliar essas ações, né? Porque o nosso fazer, ele continua sendo o ensino, o conhecimento e a criação de novas tecnologias, por exemplo. Tá certo, professora. Vamos encaminhar agora o encerramento. Estamos chegando no final do programa. Agradecemos a participação de todos e todas e esperamos vocês na próxima live do ProIFES, que acontece na próxima sexta, dia 15 de maio, neste mesmo horário, às 16 horas. Professora Nádia, professor José Vicente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês gostariam de comentar mais alguma coisa antes da gente se despedir? José Vicente, primeiro. Me parece que nós temos que nos preparar para que alguns tenham chamado a nova normalidade. Certamente,
a vida não será igual. Nós vamos ter que pensar em usar máscara, vamos ter que pensar em espaços mais distantes uns dos outros, nós vamos ter que reinventar as nossas manifestações de afeto, né? Mas eu acho que isso pode ser também uma nova experiência de solidariedade. Vejam que, tanto mesmo na esfera econômica, por exemplo, a relação que a Durgs fez com cooperativas foi muito interessante, né? Quizá haja um novo cooperativismo, bastante distinto da minha geração, e que esteja apontando novas ações econômicas solidárias. Esse contato entre as pessoas, esse maior respeito nas relações afetivas, eu acho que também pode ser muito interessante. Eu ainda sonho que um dia a gente possa erradicar a violência das relações interpessoais. Isso tudo, eu acho que essa pandemia, os gregos sempre diziam que a crise oferece tem dimensões negativas, mas também dimensões de reinvenção do social. Então, quiçá que esta nova normalidade seja também uma outra normalidade, seja um outro mundo possível. Muito obrigado, professor Zé Vicente. Professora Nádia. Faço minhas as palavras do professor Zé Vicente. Vamos pensar na humanidade, vamos revisitar essa humanidade e agradeço a todos e todas que nos ouviram e a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos, professora Nádia. Então, obrigado a todos que acompanharam nossa transmissão e interagiram aqui conosco. Essa live fica salva aqui na página do ProIFES, no Facebook e também no YouTube. E também será disponibilizada nos canais dos sindicatos federados. A produção de hoje foi feita pela colega Manuela Frade. A técnica foi da Ana Carolina Soares. A coordenação dos trabalhos foi da diretora de comunicação do ProIFES, Gilca Pimentel, e do colega Bruno Oliveira. Encerramos essa live mandando um forte abraço ao nosso colega Bruno, que lamentavelmente perdeu o pai essa semana. Bruno, em nome do ProIFES, dos sindicatos federados e dos seus colegas da comunicação, agradecemos o seu trabalho e compromisso com a educação pública e com a federação. Receba a nossa solidariedade e amizade neste momento de dor. Forte abraço, Bruno. Então, obrigado a todos e todas que nos assistiram e até a próxima live do ProIFES na semana que vem. Tchau!